ajudaram. E, claro, isso pode te ajudar também. Estou ao vivo aqui no Instagram, lá no YouTube, então eu vou olhar um pouco para cá, um pouco para cá, e a gente vai conversando. Deixem as suas perguntas que eu estarei respondendo para vocês. Boa noite, Rodrigo. Então, vamos lá falar um pouco sobre essa insegurança no início da advocacia. Como é que a gente consegue se blindar? Como é que a gente consegue sair dessa situação que é extremamente incômoda? Eu já estive nesse lugar, sei como foi incômodo, foi doloroso, incomodei muitas pessoas, mas eu garanto a vocês que no final dá certo. Então, vamos lá falar um pouco sobre toda essa questão. E aí, eu já quero começar dizendo para vocês que nenhum advogado nasce pronto. E quando eu falo que nenhum advogado nasce pronto, eu quero dizer que você está aonde você deveria estar, no início da sua jornada. E você precisa aproveitar esse momento. Por quê? Se você quiser já pular de fases, você pode perder a oportunidade de aprender várias coisas. Claro que a gente quer a prática. E existe um caminho. Não existe receita de bolo, não existe fórmula mágica, mas sim, existe um caminho para a gente pegar a carteira da OAB, adquirir a prática e, claro, chegar à excelência daquilo que a gente planeja para a nossa advocacia. E outra coisa que eu quero dizer para vocês aqui é que a insegurança ela não é um sinal de fraqueza, ela é só a prova de que você está saindo da teoria e indo para a prática. Porque se você ficar somente na teoria, você imagina o quê? Não, eu sei exatamente o que é isso aqui. Eu sei como fazer. Só que você sabe como fazer no mundo das ideias, na teoria. Quando a gente chega na prática, a gente descobre que é completamente diferente. E quando a gente descobre que é completamente diferente, o que é que acontece? A gente tem medo, a gente tem insegurança. Mas, como eu sempre falo, é importante não deixar o medo te dominar, porque medo a gente vai ter. A gente vai ter medo, mas a gente não pode deixar esse medo dominar a gente. Esse medo, ele sufocar a gente e não possibilitar que a gente trilhe, né, outros, que a gente continue a nossa jornada. Então, ter insegurança é normal, você só não pode deixar, não pode permitir que ela te sufoque e, claro, que ela te paralise. Aí eu separei aqui alguns pontos para falar com vocês sobre como você se blindar dessa insegurança. E aí eu vou acrescentar o medo também no início da advocacia. O primeiro ponto é você entender que existe sim uma curva de aprendizado. Você estudou, passou ali 5 anos estudando, fez pós ou não fez pós, mas você tem um tempo ali de aprendizado. E quando você sai da graduação, você sai com o quê? Muita teoria. Você sai com o quê? Muita informação. E muitas vezes são informações que não vão servir para absolutamente nada na sua vida prática. Um grande exemplo é a audiência trabalhista. Se a gente olhar lá para o artigo, a gente vai ver o passo a passo de uma audiência. Só que quando você chega numa sala de audiência, você entende que as coisas elas acontecem de forma diferente. A gente entende que o que a gente estudou, o que a gente leu, o que está nos livros, não é exatamente o que acontece. E aí é que vem todo o problema. Aí é que vem todo esse desespero inicial de e agora? Como é que eu faço? Então, você precisa entender que existe uma curva de aprendizagem e você precisa respeitar essa curva de aprendizagem. Como eu falei, não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo, não existe estalar de dedos. Existe sim métodos, claro, e existe formas de você encurtar. Peguei a carteira e adquiri a prática. Isso, lógico que existe. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas. Querendo, pode deixar perguntas aí que a gente vai responder as perguntas de vocês. Também estou ao vivo no YouTube, então estou olhando para cá, olhando para um pouco mais para baixo e a gente vai caminhando aqui juntos. Então, vamos lá. É importante você entender essa curva de aprendizagem e como é que eu fiz.
Quando eu comecei sem prática. Então, eu precisava aprender. E uma das formas que eu encontrei de eu aprender, eu entender esse momento que eu estava passando, foi perguntar, bater na porta de muita gente, e a principal foi anotar. Então, o que eu fazia? Eu ia na audiência e depois eu pontuava onde foi que eu errei, onde foi que eu fui bem. Então, eu tinha essa visão. Quando eu olhava para aquilo que eu anotava, eu entendia, ó, nessa parte aqui eu preciso melhorar. Eu não posso ir para a próxima audiência e cometer esse mesmo erro que eu cometi aqui. Nessa parte eu fui muito bem, então, ok, eu posso melhorar alguma coisa? Então, eu via se eu podia melhorar. Mas se eu já estava muito boa naquilo, eu não me atentava àquilo. Eu ia para onde eu não estava fazendo um bom trabalho. E melhorava. E na próxima audiência eu fazia a mesma coisa. Eu comecei a fazer isso com constância. Toda audiência que eu ia, eu pontuava aonde eu fui bem, aonde eu não fui bem. Com isso, eu consegui entender quais eram os meus pontos fracos, quais eram as minhas falhas e como eu poderia melhorar. Exemplo, se você vai para uma audiência e você percebe que você não consegue se expressar com clareza, aí você entende que você está com problema na sua comunicação, você está com excesso de nervosismo, você está com falta de confiança. Às vezes, você precisa pensar num curso de oratória, às vezes, você precisa melhorar a sua negociação. Então, quando eu comecei a perceber quais eram os meus pontos fracos, eu comecei a entender que eu precisava melhorar aqueles pontos. E isso me trouxe muita clareza e, por consequência, vai me dando excelência para as próximas audiências. Então, façam isso em todas as atividades que vocês forem fazer. Foi fazer uma petição inicial. Verifica onde é que vocês tiveram mais dificuldade. Olha, eu tive dificuldade em procurar jurisprudência. Por que dificuldade em procurar jurisprudência? Quando você entende, você consegue visualizar a sua dificuldade, você consegue trabalhar ali na dificuldade e com isso você vai melhorando dia após dia. Mas tem que ser sincero com você. Isso daí não é para você postar no Instagram, não é para você compartilhar, é você e a sua realidade com você. Então, coloca isso no papel, visualiza, entende o que está acontecendo, por que você está errando naquele ponto, por que você não está conseguindo evoluir naquela situação, e aí você consegue achar meios de tratar esse problema. Boa noite, Alex Naldo. Boa noite, Cíntia. Sejam todos bem-vindos. Deixem as perguntas de vocês aí, que a gente vai estar respondendo daqui a pouco. Outra coisa, é importante você ter uma rede de apoio. Só que quando a gente fala em rede de apoio, para muitos é complicado. No meu caso, que não tinha nenhum advogado na família, não tinha estagiado em escritório. Então, eu comecei, assim, no tato. E agora eu faço o quê? O que foi que eu fiz? Fui bater em várias portas. Até aqui no Instagram, mandei mensagem para professores que eu nunca vi na minha vida. Mas eu já acompanhava e eu tive dificuldades práticas. E o que foi que eu fiz? Ó, tá acontecendo isso. O que eu faria? Como eu faço? Qual é a dúvida? Qual é a solução para essa questão? Pedir ajuda, sim. Isso aí pedindo ajuda a várias pessoas que já tinham trilhado um caminho que eu estava trilhando e que poderia sim me ajudar. É importante a gente entender que quando você diz eu não sei, isso não é vergonhoso, isso não é feio. Dizer que não sabe e pedir ajuda não tem nenhum problema, você está começando. Então, eu também fiz isso. Não tinha uma rede de apoio, então eu criei uma rede de apoio. Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho, eu não sei, eu não posso. A gente tem que tirar isso da nossa mente. E não estou falando aqui de só pensamento positivo, estou falando de ação, estou falando de atitude. De você falar assim, eu não tenho nenhum advogado próximo, eu não tenho um parente, mas pede ajuda. E muitas vezes você tem sim um advogado que você pode contar e você está deixando de lado essa pessoa, esse futuro parceiro, esse futuro amigo, essa pessoa que de fato pode caminhar com você. Então, sempre que você tiver possibilidade, sempre que você precisar, peça ajuda. Pedir ajuda não é feio. Então, você começa a criar uma rede de apoio em que chega um caso aí para você, você pode bater na porta da pessoa e dizer assim,
Você me ajuda nessa situação? Você me orienta? Vamos fazer parceria? Enfim, o que for. Mas é importante você ter pessoas que te apoiem, pessoas que, de fato, elas possam caminhar com você. E também a outra rede de apoio é a sua família. É importante você se blindar de pessoas tóxicas, pessoas que te apontam o dedo, pessoas que te cobram aquilo que você ainda não é capaz de dar. E você não é capaz de dar, não é porque você não tem capacidade, é porque você está no início. E no início a gente tem dificuldades. No início a gente tem limitações. Então, é importante você se blindar dessas pessoas e tentar estar perto das pessoas que acreditam em você, que acreditam no seu potencial, que confiam que de fato você pode ser um advogado de excelência, mesmo você estando ali no início sem nenhuma experiência. Então, seja perto dessas pessoas que de fato podem te levar emocionalmente ou profissionalmente para outros níveis aí na sua advocacia. Não tenho rede de apoio e nem sei usar o, o PJE. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa questão de a gente aprender na prática, aprender por observação. Aí eu vou falar aqui um pouco para vocês sobre isso. E aí já respondo também sua pergunta, Cíntia. Como é que você consegue, né, sair dessa situação? O outro ponto é você dominar o básico com profundidade. No início, a gente quer ser generalista. Não é porque a gente quer, é porque a gente precisa ser generalista. Eu saio da graduação, eu não tenho nenhuma prática, eu não tenho cliente, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Eu preciso de quê? Eu preciso de cliente para ter honorários. Ponto. E aí, todo tipo de casos que chegar, eu pego. Vou pegar trabalhista, vou pegar consumidor, vou pegar criminal, enfim, todos aqueles que de fato eu consigo ali me movimentar, eu acabo fechando o contrato e vou trabalhar. Isso daí também não tem problema, todo mundo faz isso. Eu fiz isso, vários outros colegas fizeram isso. Apesar de que desde o início eu já sabia qual era a minha área de atuação, já me posicionava como advogada trabalhista, mas eu tive clientes de outras áreas. Ponto. Só que, se você continua nessa situação, você não consegue se aprofundar em nenhuma área. E como você não consegue se aprofundar em nenhuma área, você não vai saber que numa audiência trabalhista você pode fazer, o juiz ele pode dar sentença em audiência. E aí se acontecer uma situação dessa, você vai ficar, meu Deus, por quê? Porque você não estuda a fundo a área. Por isso que é importante a gente ter um foco na nossa advocacia. Ó, eu vou atender cliente de todas as áreas. Posso fazer isso no início eu mesmo? Ok, pode. Mas o quanto antes você sair dessa situação e começar a delegar, chama parceiros para trabalhar com você. E aí você não precisa se aprofundar em vários temas, em várias áreas. Foca somente naquela área, porque você começa a dominar aquela área, você começa a ter confiança. E uma das coisas que faz a gente perder a insegurança é você saber o que você está falando, é você ter confiança naquilo que você está falando. Quando você não tem confiança, o cliente começa a te fazer perguntas e você fica assim, você começa a olhar para o universo para ver se o universo ele traz a resposta para você. Só que a gente sabe que isso não acontece. Tem perguntas que são simples e todo mundo vai saber, qualquer advogado vai saber. Só que tem perguntas que são específicas e o cliente ele vai querer saber. Então, é importante você focar numa área e aprender no início o básico, só que o básico com profundidade. Gente, o básico bem feito funciona. O básico bem feito dá certo. E é nisso que a gente deve focar. É nisso que a gente deve se atentar para evitar estresse, para evitar que a gente comece a estudar várias áreas, para evitar que o cliente ele faça perguntas e a gente fique com a cara no chão, porque a gente não sabe o que responder. Então, de fato, a gente também precisa se blindar. Quando a gente se blinda, a gente começa a ficar mais seguro naquilo que a gente está fazendo. E também, se a gente começa a atuar em várias áreas, a gente pode prejudicar o direito do nosso cliente, que aí também é um outro problema que ninguém quer atrair para si. Outro ponto aqui que é importante é você simular antes de fazer.
Gente, um dos melhores amigos do ser humano é o espelho. Pega o espelho e começa a treinar. Flávia, mas não é a mesma coisa. Lógico que não é a mesma coisa. Na prática, é diferente. Só que quando você olha para o espelho e você começa a ensaiar, você começa a treinar, você começa a entender onde você está errando, você começa a fazer, que sua mente ela entende o que é para fazer. E aí você começa a ter segurança naquilo. Outra coisa de treinar. Eu falo rápido. Então eu começo a falar e falo. Não faz isso. Não aprende isso comigo. Falem devagar. Falem pausadamente. Quando você fala pausadamente, você tem tempo de pensar o que você vai falar, principalmente quando você não tem muita prática, você fala pausadamente, porque você tem tempo de pensar no que você vai falar, e com isso você consegue desenvolver a conversa, o outro consegue te entender, e você consegue ir alinhando todo o seu raciocínio para aquela situação. Mas se você começa a falar, numa rapidez, você se perde, o outro não entende, você começa a ficar nervoso, porque o outro pode te pedir para repetir aquilo que você falou. Então, treine antes de você fazer aquilo que você vai fazer. Vou fazer um atendimento, tá? É um atendimento de quê? É trabalhista? É família? É criminal? Como é que eu me comporto nesse atendimento? Treina. E você chega lá já treinado do que você vai fazer. A gente sabe que a prática é diferente. Você pode chegar lá na frente do cliente e acontecer outras situações. Claro que pode. Só que quando você treina, você consegue, na verdade, você consegue ter clareza que as situações inesperadas, ela pode acontecer. Exemplo, sempre quando eu vou para uma audiência, eu sei que pode acontecer uma situação que saia do controle. Eu fiz uma audiência na semana passada e na hora da negociação, pelo acordo, eu falei bem assim, ó, que não adianta se ter uma sentença linda se não tem dinheiro para pagar. E aí o advogado do reclamante, ele falou assim para mim, isso é uma ameaça, doutora? Aí eu falei, gente, eu nunca tinha visto isso assim na audiência. Ele soltou essa. Isso é uma ameaça, doutor? Eu falei, não, doutor, isso não é uma ameaça, isso é a realidade dos processos trabalhistas. A gente sabe que inicia uma execução, você tem uma sentença procedente e você busca ali dinheiro do executado e você não consegue encontrar. Então, você vai pegar o quê? A sua sentença e colocar na parede? Não, eu não falei essa parte para ele. Mas poderia ter falado. Não adianta a gente pegar uma sentença linda e colocar na parede. A gente quer receber os nossos honorários. Então, essas situações, elas acontecem no dia a dia. E aí a gente precisa saber como é que eu vou lidar com essa situação. Preciso responder? Não preciso responder. Como é que eu trato essa situação? E aí, quando a gente entende que eu me preparei, eu sei o que eu estou fazendo ali. Eu consigo ter mais segurança, eu consigo ter mais paz de espírito para desenvolver. E para audiência, o que eu sempre falo, faz roteiro de audiência, coloca tudo que você precisa falar, escreve na hora, não tem problema nenhum, pega o papel e lê. Não precisa na hora querer criar um texto, não. Pega o papel e começa a ler o que você colocou. Se você sabe o passo a passo da audiência, é só você colocar o passo a passo, colocar os textos e na hora só repete o que está no seu papel. Isso também dá segurança. Outra questão sobre o treino, que eu falei do espelho, é você se olhar no espelho, tipo, os gestos que você faz, evitar falar algo positivo e balançar a cabeça como não. Isso tudo também fala muito sobre a gente. Aí a gente precisa ter um olhar completo sobre a nossa atuação ali, de acordo com o que a gente vai fazer. Mas o treinamento no espelho, ele super funciona. Outra coisa, vamos lá, sobre essa questão que a Cíntia falou, né? Que ela não tem rede de apoio e ela não sabe usar o PJE. Cíntia, não sei se você ainda está aí. Quando eu comecei a advogar, eu também, como eu falei, né? Eu não tinha rede de apoio, porque eu não tinha advogado na família, não tinha feito estágio em escritório, fiz estágio no tribunal, mas eu sei me relacionar com as pessoas. Então, o primeiro ponto é busque se relacionar com as pessoas. E eu não estou falando aqui de você querer usar o outro. Tudo é reciprocidade. A advocacia é uma atividade de relacionamento. Então, a gente se relaciona com o outro.
e você, de fato, bater na porta das pessoas e falar assim: olha, estou com essa situação, eu ainda não sei fazer, sou jovem advogado, estou iniciando, posso ter seu apoio? Ah, chegou um cliente para você, você não sabe o que fazer, chama um advogado experiente, faz parceria. Ó, esse cliente chegou para mim, eu ainda não sei como atuar, eu queria fazer parceria com você. E seja sincera, quero fazer uma parceria porque eu quero aprender. Não adianta você pensar assim, porque muito jovem advogado pensa assim, ó, eu vou lá levar um cliente para fazer uma parceria, mas eu só quero aprender, mas não vou falar nada. Não, seja claro, porque quando você é claro com o outro, primeiro que você desarma o outro, do que o outro estiver pensando, você traz clareza para aquela relação, você está numa relação, numa parceria que é ética, numa parceria que é leal, e o outro ele sabe exatamente o que você espera dele. Você levou o cliente, mas você espera essa reciprocidade de ele passar esse conhecimento. E você vai fazendo parceria, quando você se sentir segura, você vai atuar sozinha. Mas seja claro nisso. Então, não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda, de pedir apoio, de pedir orientação. Manda mensagem, diz que precisa de ajuda. E, de fato, outra coisa que vai te ajudar bastante é começa a estudar os processos que já existem. Pega os processos e identifica, vê o caminho do processo, o que acontece, como de fato na prática acontece esse processo. Aí você falou também da questão do PJE, né? Que você não sabe usar. O PJE, a gente tem várias aulas no YouTube que ensinam a usar o PJE. No meu curso também tem aulas de PJE que você pode aprender a usar o PJE. E você começa a acessar o sistema, uma coisa que super funciona. Você vai acessar o sistema, você não sabe usar. Abre ali o sistema e começa a mexer. Porque ele é autoexplicável, é fácil de utilizar. O PJE, para mim, é um dos melhores sistemas e é fácil de usar. Então, começa a utilizar, começa a mexer no sistema, começa a desbravar esse sistema. Você vai perceber que, de fato, ele vai ficando mais fácil a cada dia. De fato, ele vai ficando mais... você vai tendo mais intimidade com o sistema, mas precisa usar o sistema, precisa acessar o sistema e mexer em cada aba, em cada ícone. Coloca ali, ele vai dizer, quando você coloca o mouse em cima, ele vai dizer do que se trata. Clica ali e vai vendo como faz. Faz simulação de um processo, faz simulação de um processo, faz simulação de uma solicitação de habilitação, vai fazendo as coisas e com o tempo você vai perceber que é passos pequenos e firmes, que aí você aprende. Eu já estive no mesmo lugar que você, de não saber mexer no sistema, começar a advogar sem saber nem como era peticionar, e o primeiro recurso que eu fui fazer, eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu vou fazer esse recurso? Mas é de fato a gente dizer, olha, eu quero e eu preciso aprender. E quando eu entendo que eu quero e eu preciso, eu vou e eu faço. Claro que no início a gente não vai fazer tudo perfeito. Minha primeira audiência mesmo foi uma audiência que não foi boa, entendeu? Mas depois a gente aprende, a gente erra, porque errar é natural, não é algo de outro mundo. Quando a gente não tem experiência, a gente de fato vai cometer alguns erros, só que a gente precisa entender que a gente deve melhorar. E como é que a gente deve melhorar? Se capacitando. Mas depois me manda uma mensagem no direct, Cíntia, que a gente conversa. E outra questão, né? É você cuidar da sua postura, você cuidar da sua imagem, você cuidar de como você se apresenta, de como você se reporta ao outro, de como você está, como o outro te vê. Isso é importante, porque se você não cuida da sua postura, da sua imagem, o outro ele já não te vê com bons olhos. Infelizmente, a nossa advocacia ela é uma atividade em que existe um dress code, enfim, existe uma vestimenta padrão, existe uma fala padrão, e isso tudo ela gera impacto em como as pessoas elas vão nos ver, em como as pessoas elas vão se dirigir a gente. Então é importante a gente cuidar da nossa postura. E eu não estou falando aqui de você usar terno, usar blazer, nada disso, porque não é esse o objetivo.
sabe? Mas é de fato você pensar, como é que eu quero que o outro me veja? Como é que eu quero me apresentar para o outro? E quando a gente pensa nessa questão de como eu quero que o outro me veja, aí a gente entende que a gente precisa mudar algumas posturas, que a gente precisa mudar algumas falas, né? Alguns posicionamentos, e tudo isso faz diferença na nossa jornada. E a nossa postura, ela precisa se conversar, tanto no online quanto no offline. Não adianta aqui no Instagram eu ser uma pessoa e no offline eu ser outra pessoa. Por quê? Se o meu cliente ele me vê no Instagram de um jeito e presencialmente ele me vê de outro jeito, o que acontece? Ele se assusta. E o cliente, ele te olha assim no Instagram. Eu fiz um atendimento e a cliente, ela pediu o meu Instagram e ela pediu o site do escritório. Então, o cliente, ele vai sim no seu Instagram, ele pode não te seguir, ele pode não curtir o que você posta, mas ele vai sim te ver no Instagram. Então, a gente precisa se comportar com a imagem que a gente quer passar para o outro, exatamente. Se vestir como advogada. E como eu falei, eu não estou falando aqui de você usar terno, eu não estou falando de você usar salto alto, não estou falando disso, mas tem que ter uma postura, não dá para ser de qualquer jeito, não dá para ser, não dá para a gente se apresentar como se a gente estivesse indo numa praia, numa praça. A gente precisa cuidar da nossa postura. Isso fala muito sobre o que a gente quer passar para o nosso cliente, como a gente quer que o nosso cliente nos veja e principalmente sobre o valor que a gente quer que o cliente veja do nosso serviço. Sejam bem-vindos. Ai, Glaumácio, sejam bem-vindos. Simone, seja bem-vinda. Se tiverem perguntas, deixa aí as perguntas que eu já respondo. Deixa eu ver que hora é essa. A live vai ser mais curtinha, mas eu já respondo para vocês. Outra coisa que é importante é celebrar cada conquista. Gente, cada conquista importa. Meu primeiro processo, não sabia o que fazer, não sabia procurar jurisprudência, mas eu sei que no final, quando o processo ficou pronto, tudo bem, ele foi feito em 6 mãos, né? Foi feito por 3 pessoas, então era 3 pessoas mexendo ali numa petição inicial. Mas no final, quando ficou pronto, que a gente protocolou, mas foi uma alegria que vocês nem têm ideia. Então foi muita alegria, porque a gente conseguiu, sabe? Era como que um projeto tivesse saindo do papel. E assim, a cada contrato que eu fechava, a cada novo cliente, a cada petição, a uma peça diferente que eu conseguia fazer. Então, cada passo que eu dei, eu sempre comemorei, eu sempre celebrei. E isso faz toda a diferença, porque você vai olhando para trás e você fala assim, poxa, eu estava ali, agora eu estou aqui. E aí você vai entendendo que aquela jovem advogada que tinha medo, aquela jovem advogada que tinha insegurança, aquela jovem advogada que não tinha coragem de se posicionar numa sala de audiência, hoje ela consegue se posicionar, hoje ela consegue dizer não, e não é só para o advogado da outra parte, mas ela diz não também para o juiz. Quando ela precisa defender o cliente dela, ela se posiciona e ela defende, porque ela entendeu qual é o papel dela. Ela se posicionou como essa pessoa. E com isso, a gente vai se blindando de ter insegurança, a gente vai se blindando de ter medo por situações que vão acontecer todos os dias na nossa advocacia. Eu vou fazer audiência, todos os meses eu vou ter audiência. Não tem audiência todos os dias, mas todos os meses eu tenho audiência. Se eu não me blindar do que pode acontecer numa sala de audiência, toda vez que eu entrar na sala, eu vou ter medo do juiz, eu vou ter medo do advogado da outra parte, eu vou ter medo de todo mundo que está ali, e isso não pode acontecer. A gente, de fato, precisa se preparar. Então, a gente se blinda da insegurança se preparando, tendo todo esse caminho de preparação para entender que eu ainda não sei, mas eu estou me preparando para saber e vou me posicionar como se já soubesse. Deixa eu ler aqui. Como você prepara seu contrato de honorários? Você cobra consulta? Você cobra valor inicial? Na verdade, tudo depende. A gente já tem um contrato de honorários, já tem um modelo do contrato de honorários,
E a cada situação, a gente faz a complementação ali do contrato. Então, a depender de qual é a situação, vou mudar o objeto, vou mudar a forma de pagamento, consulta, a gente tem que normalizar cobrar consulta. Flávia, no início é fácil cobrar consulta? Claro que não. Como eu falo aqui para vocês, eu não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica. Então, no início não é fácil cobrar consulta. E se a gente olhar para a tabela da OAB, o jovem advogado, ele olha para aquela tabela e ele fala assim, é impossível cobrar. Na OAB Bahia, acho que está 500 e fração, não vou lembrar a fração exata. Mas o jovem advogado, ele olha para aquilo e ele fala assim, não consigo cobrar esse valor. E às vezes um advogado já experiente também não consegue cobrar. Então, eu não sou aqui, não vou fingir para vocês, dizer, não, já cobra consulta. Tem que cobrar? Tem que cobrar. A gente tem que mudar a nossa mentalidade para cobrar, tem que mudar a nossa mentalidade para cobrar. É fácil? Não. Não é fácil. Mas quando você entende o valor do seu serviço, e também a depender do cliente que você atenda, aí isso muda. Exemplo. Vamos lá. O que acontece? Um cliente, advogado trabalhista, eu sou advogada trabalhista. O reclamante, o trabalhador, ele já está acostumado, porque já se condicionou que não se cobra honorários, não se cobra consulta. Então, muitos já vêm com aquela ideia de 30% no êxito, né, doutora? Você pode aceitar? Pode. Você pode cobrar 35%? Pode. Você pode cobrar 40%? Pode. O que a lei diz, né? O estatuto é que você não pode receber mais do que o seu cliente. Mas você não precisa cobrar 30%. Ah, eu quero cobrar uma taxa de ajuizamento da ação? Pode. Você pode cobrar uma mensalidade? Pode. Você pode fazer o que você quiser, porque o trabalho é seu e você precisa valorizar o seu trabalho. Um cliente empresa, ele já cobra, a gente já cobra normalmente, a gente cobra consulta, a gente cobra a mensalidade, a consultoria, enfim, a gente já cobra para o cliente que é empresa. E aí o cliente empresa, ele já sabe que ele tem que pagar. Só que o cliente, o trabalhador, ele já acha que não, que é só no êxito. Aí você vai de acordo com o que faz sentido para a sua advocacia e, claro, para o seu momento e para o tipo de cliente, você fazer você alinhar essa estratégia aí dentro da sua advocacia, porque não adianta eu dizer como eu faço na minha, se não funciona para você, ou se o nosso cliente ele é diferente. Aí, de fato, não funciona. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube, gente. Deixa eu ver se tem aqui alguma outra pergunta. 20 horas. Eu acho que 20 horas. 20h30, Karine? Por que 20h30? Me diga aí. Por que 20h30? 20 horas tá bom, 20h30 às vezes fica tarde, porque aí se der 1 hora vai terminar o quê? Vai terminar 9h30. Aí pode ficar tarde para várias pessoas. Você ainda tá aí, Karine? Horário. Pois é, horário nobre, né? Só que aí já fica tarde. Tipo, se durar 1 hora, fica tarde, já fica 9h30. Isso, 20 horas. Tá bom. Então, gente, para a gente se blindar dessa insegurança, a gente precisa se preparar. Se prepara. Peguei minha OAB, o que é que eu vou fazer? Me incapacitar. Me incapacito como? Posso fazer uma pós? Pode fazer uma pós, não tem nenhum problema. Eu, por experiência própria, assim que eu saí da graduação, eu adquiri 1, 2, 3 pós. Acabei não conseguindo concluir nenhuma naquele momento e fui para um curso prático. Então, eu sempre aconselho que comece por um curso prático, onde de fato você vai entender como é
a vida prática do advogado, principalmente se você, como eu, não fez estágio em escritório, e depois disso você vai fazer a pós, que foi o que eu fiz. Depois eu fui fazer a pós, fiz uma, fiz duas, e pronto, e deu certo, porque eu entendi como era a prática, que eu não tinha adquirido durante a graduação, e depois eu vim pegar mais teoria para complementar aquilo que eu já sabia. E, óbvio, ao longo do tempo eu continuo me incapacitando, eu continuo fazendo curso, especialização, porque a advocacia, ela não para no tempo, né? Ela se muda e a gente, de fato, precisa... A gente, de fato, precisa se movimentar e também ir aprendendo dia após dia. E outra coisa que eu quero falar para você... 20 horas é um horário bom mesmo. É isso mesmo, cara. Se vocês tiverem perguntas, deixa aí que a gente já está aqui caminhando para o final da nossa live, viu, minha gente? Outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu já tinha até falado no início, sobre vergonha e medo. Você é jovem advogado. Ponto. Se você falar não sei, não tem nenhum problema. Ah, Flávia, mas eu não sou mais jovem advogado. E se eu falar não sei? Se eu falar pedir ajuda, isso é feio? Claro que não. Tem coisas na advocacia que, para mim, ainda é novidade. Tem áreas na advocacia que, para mim, é novidade e está tudo bem, porque eu me especializei em uma área. Então, pode chegar um cliente de uma outra área que eu não sou especialista, que eu não estudei, que eu não me aprofundei e eu não vou saber responder esse cliente. E é vergonhoso eu pedir ajuda a um colega? Não. O que você não pode fazer é dizer para o cliente que não sabe. Você não vai chegar para o cliente e falar assim, eu não sei te responder essa situação. O que é que você vai falar? Olha, eu vou chamar o meu especialista para que ele traga essa orientação. Ou vou verificar como o tribunal entende, enfim. Você vai pegar uma frase em que você possa trazer a informação para o cliente numa outra hora, mas sem dizer que você não sabe aquilo. Mas pedir ajuda para um colega não é nenhum problema você dizer, olha, eu não tenho essa informação aqui e eu preciso aprender. Você me ajuda? Você me orienta? Eu lembro que no início, 5 ações que eu ajuizei de vez. E aí o juiz foi 5 ações, 2 caíram numa mesma vara. E o juiz falou assim, ele ia extinguir o processo sem resolução de mérito, porque ele disse que a petição estava parcial. E aí eu falei, meu Deus, no início, tipo assim, acho que eu tinha 6 meses advogando. Eu pensei, petição parcial, o que é isso? E fui para a internet pesquisar petição parcial, petição parcial. Ninguém sabia o que era petição parcial, não tinha petição parcial. E eu fiquei pensando, e aí tinha um professor que eu acompanhava no Instagram, e eu falei, vai ser ele? Mandei mensagem. Oi, professor, nananã, contei a história. E aí o professor extremamente solícito, não vou lembrar o nome dele agora, mas assim, ele foi extremamente solícito e falou assim, doutora, qual o número do processo que eu vou verificar? Aí ele falou que ele desconhecia essa informação de petição, de procuração parcial, pediu o número do processo, eu passei o número do processo, e ele falou assim, realmente, doutora, não existe, sua procuração, ela está correta, ela atende todos os requisitos, de fato, não existe motivo para esse posicionamento do juízo. E aí ele me orientou o que eu deveria fazer. Ele me orientou que eu deveria, o juiz ele extinguiu o processo, aí eu fiz o quê? Eu fiz um recurso ordinário, a orientação dele. Depois eu entendi que aquela orientação dele estava certa, eu poderia sim seguir pelo aquele caminho que eu segui e deu certo, o processo se resolveu, mas eu poderia também seguir por um outro processo, que seria extinguir sem resolução do mérito e depois ajuizar novamente, poderia cair numa outra vara e, enfim, poderia seguir um outro caminho. Mas o caminho que ele me orientou, o professor não me conhecia, ele não tinha sido meu professor, eu não conheço, nunca conheci, nós somos de estados diferentes, e ele parou o tempo dele para me ajudar, porque eu tive a coragem de dizer, professor, me ajude, porque eu não sei. Sou jovem advogada, estou começando agora, e ele teve toda a boa vontade do mundo. Então, não é nenhuma vergonha, não é nenhum demérito você dizer que não sabe, você pedir ajuda. Tem muita gente que não vai te responder, porque tem professor, tem pessoas que não me respondeu até hoje, e tá tudo bem, mas tem pessoas que vão sim se colocar à disposição para te ajudar,
para solucionar aquele problema, mesmo que ela não receba nada em troca. E tudo isso vai trazendo o que para a gente? Vai trazendo prática, isso vai trazendo segurança, e isso vai blindando a nossa atuação. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Já vou me encaminhar agora para o final aqui do nosso encontro, da nossa live. E eu quero deixar uma frase aqui para vocês. Gente, você não precisa ser perfeito, porque ninguém é perfeito, a gente aprende constantemente. Eu fiz uma audiência em que o juiz, eu quis dizer isso a ele, né? Mas assim, eu não ia dizer que eu ia perguntar a ele se ele já advogou na vida. Porque ele falou assim, doutora, você não conversou com o seu cliente. Eu falei assim, excelência, essa conversa eu tenho com o meu cliente antes da audiência. E ele queria que eu parasse a audiência para ter uma determinada conversa. E assim, a vontade que eu tinha era de perguntar a ele assim, excelência, você já foi advogado antes de ser magistrado? Porque a gente sabe que tem muito juiz que nunca advogou na vida, então ele não sabe a prática na advocacia, mas quer botar um monte de regra para a gente que está ali no dia a dia. Então, o que eu quero dizer para você é que não existe ninguém perfeito. Você não é perfeito. Você está começando a sua jornada, você está trilhando seu caminho. Ah, Flávia, eu já estou, não sou mais jovem advogado, já trilho o meu caminho, mas ainda assim, a gente evolui constantemente, a gente melhora constantemente, porque a advocacia ela é isso. Todo dia tem uma decisão nova, todo dia tem uma movimentação, e a gente precisa se adequar àquela realidade. Às vezes a questão muda, o cliente também está ligado na mudança, e ele já manda ali, doutora, isso aqui teve alteração, e aí a gente precisa também acompanhar, porque o cliente atual, ele não é mais aquele cliente que ele não sabe do que está acontecendo. O cliente atual, ele acompanha o processo, que é o famoso cliente puxa, acompanha o processo, manda para você, doutora, saiu isso aqui no processo hoje. Às vezes você nem recebeu ali a notificação, mas ele já olhou no processo e já sabe e já mandou para você. Então, o cliente atual, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe até o que você deve fazer, às vezes quer te dizer o que você deve fazer, muitas vezes não é o caminho certo, mas ele quer te orientar do que fazer. Então, a gente, de fato, precisa entender essas questões da atualidade, que a gente precisa se movimentar, a gente precisa se capacitar constantemente para que a gente não fique com vergonha na frente do nosso cliente. Eu sou de PJ, Pernambuco. É bom que o jovem advogado seja solícito com o outro, quando ganhar experiência, porque é muito ruim quando não achamos ajuda na caminhada. É péssimo quando a gente não acha ajuda na nossa caminhada. É muito ruim, a gente se sente completamente sozinho, desamparado, e infelizmente na advocacia a gente tem um ponto que é muito ruim, que é qual é a palavra? A soberba às vezes, sabe? Tipo assim, eu não posso passar meu conhecimento para você porque você pode se tornar melhor do que eu. Isso é muito ruim. Isso é muito nocivo para a nossa carreira, porque quando a gente é recíproco, quando a gente serve ao outro, aquilo volta. E eu não estou dizendo que você serviu uma pessoa e aquela pessoa mesma ela volta para você, mas aquilo volta porque a corrente do bem, a bondade, ela traz frutos. E é importante, de fato, a gente ajudar outras pessoas que estão trilhando o caminho que a gente já trilhou, que estão, de fato, ali no início da jornada e precisam da sua ajuda. E isso é bom porque fortalece a advocacia. Eu quero que tenha jovens advogados que sejam muito bons naquilo que eles estão fazendo. Jovens advogados que não tenham medo de fazer audiências. Jovens advogados que não tenham medo de despachar com o juiz, de fazer um peticionamento, de cobrar, sabe? De falar qual é o preço dos seus serviços. Quanto é, doutor? E aí, na hora que o cliente pergunta qual é o valor dos serviços, aí o jovem advogado ele tem vontade de cobrir a cabeça e sair correndo, porque eu já fui assim, quando o cliente falava. Quando o cliente perguntava assim, tá, mas qual é o valor? Eu tinha medo, porque eu achava o quê? Ele está fazendo um favor para mim. E era essa a ideia que eu tinha. Não, o cliente está fazendo um favor para mim de me pagar pelo serviço que eu vou prestar, que eu estudei, que eu me capacitei, que eu me preparei, que eu continuo me preparando. É um pensamento completamente fora da realidade, mas infelizmente é verdade. Na próxima live eu vou falar sobre isso, sobre cobranças de honorários e como a gente ter posicionamento e postura para cobrar honorários sem medo, porque o cliente não está fazendo nenhum favor para a gente, aos nossos serviços. Então é isso, gente.
Pensem que ninguém nasce pronto, a gente vai se preparando ao longo da caminhada, a gente pode sim encurtar alguns caminhos, a gente pode começar sem prática, mas com o método certo a gente adquirir a prática e, de fato, ter uma advocacia próspera, ter uma advocacia de sucesso, vai ser tudo perfeito, não que não existe perfeição, só que você precisa entender que faça. Mesmo que você ainda não saiba, mesmo que você ainda tenha medo, faça, porque é o fazer que vai te blindando para você perder toda essa insegurança aí do início da sua advocacia. Cíntia, depois manda mensagem para mim lá no direct, que a gente conversa por lá, tá joia? Gente, muito obrigada para vocês. Tenha uma ótima noite. Vou me despedir também aqui do YouTube.